Saber Direito desta semana é sobre direito constitucional. O curso fala sobre o poder constituinte, limites formais e reformas da Constituição e cláusulas pétreas. As aulas são com o professor Luciano Ávila. Olá, meus amigos da TV Justiça. Este é o programa Saber Direito. Caminhamos para o nosso encontro sobre o curso Reforma Constitucional, Cláusulas Pétreas e Limites ao Poder Constituinte Derivado. Sejam bem-vindos. Tratamos até aqui do tema da reforma constitucional, passando pelos limites formais ao poder de emendas à Constituição. Examinamos também os limites materiais, as chamadas cláusulas pétreas, e nesse nosso encontro de hoje falaremos sobre as cláusulas pétreas implícitas ou inerentes e também sobre as limitações ao poder constituinte decorrente. Portanto, os convido a analisarmos esse tema polêmico, esse tema sempre lembrado nos concursos públicos, das carreiras jurídicas mais disputadas. Todos os estudantes que nos acompanham pelo país, estamos aqui diante de uma das matérias mais estudadas na atualidade, as cláusulas pétreas implícitas. Bom, inicialmente, a seguinte abordagem: qual o fundamento das cláusulas pétreas implícitas? Segundo a doutrina, além dos limites materiais previstos pelo artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, há determinadas matérias que, embora não estejam inseridas no catálogo do 60, parágrafo 4º, também estão a salvo da ação do Constituinte reformador, porque são matérias em relação às quais, se houvesse qualquer tentativa de supressão, isso causaria uma verdadeira ruptura do sistema constitucional. Portanto, são matérias que, embora não estejam inseridas nos limites literais do artigo 60, parágrafo 4º, também fazem parte da essência do projeto constitucional concebido pelo poder constituinte originário. Esse, portanto, é o fundamento das cláusulas pétreas implícitas. Embora ainda haja grande divergência doutrinária com relação a quais seriam essas cláusulas pétreas implícitas, há algumas matérias em relação às quais a doutrina majoritária é tranquila no sentido de afirmar que há limites inerentes, limites implícitos ao poder de reforma constitucional. Vamos destacar algumas delas. Em primeiro lugar, é apontada como cláusula pétrea implícita ou inerente a própria titularidade do poder constituinte reformador que pertence ao povo. O princípio da soberania popular, segundo o qual todo o poder emana do povo, e a titularidade da competência constitucional reformadora que pertence ao Congresso Nacional, são consideradas cláusulas pétreas implícitas, de forma que não seria concebível que uma emenda à Constituição transferisse o poder de reforma da Constituição Federal do Congresso, que deve representar o povo, para o presidente da República, por exemplo. Imaginem se, a partir de uma emenda constitucional, o presidente da República pudesse, ele mesmo, aprovar emendas ao texto constitucional sem ter que passar pelo crivo e pelo controle do Congresso Nacional. Portanto, a titularidade do poder constituinte derivado reformador e a própria titularidade da competência constitucional reformadora, que é do Congresso, representando o povo, são considerados cláusulas pétreas implícitas ou inerentes. O artigo 60, parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal são igualmente considerados limites implícitos ao poder de reforma constitucional. Isso porque é desses parágrafos 2º e 3º do artigo 60 que decorre a rigidez constitucional, de tal forma que, se fosse alterado o processo de aprovação das emendas constitucionais, se fosse permitida qualquer alteração do artigo 60, parágrafos 2º ou 3º, de forma a tornar mais flexível, mais simples, menos rígido o processo de tramitação e aprovação de emendas à Constituição,
o nosso texto constitucional perderia essa característica de rigidez e se tornaria um texto constitucional flexível. Com isso, fatalmente sobreviria a perda da supremacia constitucional, na medida em que a nossa Constituição seria alterada com a mesma facilidade de um processo legislativo ordinário das leis ordinárias. Portanto, o artigo 60, parágrafos 2º e 3º, são também consideradas cláusulas pétreas implícitas ou inerentes. Os princípios fundamentais elencados dos artigos 1º ao 4º da Constituição, embora não estejam catalogados no artigo 60, parágrafo 4º como cláusulas pétreas explícitas, também são considerados por grande parte da doutrina como cláusulas pétreas implícitas. Nos artigos 1º ao 4º, nós temos ali os fundamentos da República Federativa do Brasil, como a soberania, a dignidade da pessoa humana, o pluralismo político, objetivos fundamentais como a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, erradicação da pobreza, redução das desigualdades sociais. Todos esses princípios fundamentais, positivados dos artigos 1º ao 4º da Constituição, também são considerados cláusulas pétreas implícitas ou inerentes pela doutrina. Meus amigos, mas não para por aí. Nós temos cláusulas pétreas implícitas disseminadas, pulverizadas por todo o texto constitucional, né? Vejam que a doutrina também aponta como cláusulas pétreas implícitas a própria ideia da vedação da dupla revisão ou dupla reforma constitucional, defendida por Jorge Miranda em Portugal e no Brasil por Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Nós já tivemos a oportunidade de falar a respeito da teoria da dupla revisão ou dupla reforma constitucional e nessa ocasião verificamos que esses autores, Jorge Miranda e Manuel Gonçalves Ferreira Filho, no Brasil, não reconhecem sequer a existência das cláusulas pétreas, admitindo a supressão daquelas denominadas cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º, através de um processo de reforma ainda mais dificultoso e solene, denominado de dupla revisão ou dupla reforma constitucional. No entanto, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro e a doutrina majoritária não admitem a teoria da dupla revisão ou da dupla reforma constitucional, de forma que a ideia de vedação à dupla revisão é também considerada mais uma cláusula pétrea implícita ou inerente ao sistema constitucional. Importante destacar que, para setor da doutrina brasileira, os direitos sociais também podem ser considerados cláusulas pétreas implícitas. Nós tivemos a oportunidade de examinar isso no nosso 4º encontro, no encontro anterior, em que analisávamos os direitos e garantias individuais como cláusulas pétreas. Lembrem-se que, para uma das correntes doutrinárias abordadas, os direitos sociais, ou pelo menos alguns deles, são considerados também cláusulas pétreas implícitas ou inerentes. Mas esse entendimento é polêmico, havendo pelo menos duas correntes de pensamento em relação ao tema. Lembrando que o STF ainda não se posicionou no tocante ao caráter pétreo dos direitos sociais, ok? O Ministério Público seria uma cláusula pétrea implícita? Bem, aqui nós entramos num dos tópicos mais relevantes desse nosso encontro do programa Saber Direito. Discutir a natureza do Ministério Público. Seria o Ministério Público também uma cláusula pétrea implícita ou inerente? Essa questão já é amplamente debatida em doutrina e eu gostaria de compartilhar com vocês, estudantes do Brasil inteiro, as principais questões que envolvem o Ministério Público como cláusula pétrea implícita ou inerente. Bom, em primeiro lugar, a questão que se coloca é a seguinte: qual a natureza do Ministério Público?
há uma ampla divergência em relação ao tema, né? E por incrível que pareça, quem melhor responde a esse questionamento não são juristas, mas é a ciência política. Diversos autores de ciência política têm examinado a natureza do Ministério Público, o fazendo sob duas óticas, sob a ótica institucional e sob a ótica funcional. É importante recordar que o Ministério Público, na história do constitucionalismo brasileiro, ora esteve atrelado à estrutura do Poder Executivo, como ocorreu na Constituição Federal de 69, ora esteve vinculado, atrelado à estrutura do Poder Judiciário, como ocorreu na Constituição de 1967. Houve quem dissesse, num passado ainda mais remoto, que o Ministério Público seria uma extensão, uma espécie de braço do Poder Legislativo como fiscal da lei. Seria o longa-manos do Poder Legislativo na função de fiscal da lei, custos legis, atuando, portanto, como um braço, uma ramificação do Poder Legislativo. No entanto, foi apenas com a Constituição Federal de 1988 que o Ministério Público foi erigido à condição de instituição constitucional fundamental do Estado Democrático de Direito, sendo considerado uma verdadeira função essencial à justiça. Nesses termos, autores de ciência política vão defender o seguinte, que sob a ótica institucional, o Ministério Público, na vigência da Constituição de 88, seria quase um quarto poder, já seria quase um quarto poder. Juristas vão afirmar que isso seria um exagero. Boa parte da doutrina brasileira vai dizer que essa afirmação é uma demasia. Afirmar-se que o Ministério Público é um quarto poder seria uma demasia. Mas registro que o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, um recente julgamento da ADI 5296, ainda em sede de medida cautelar, em que se discutia a questão da autonomia financeira e administrativa da Defensoria Pública da União, o ministro Luiz Roberto Barroso, no seu voto, na fundamentação do seu voto, fez uma análise muito interessante. Segundo ele, o Ministério Público, se não foi concebido como um quarto poder pelo poder constituinte originário, pelo projeto originário da Constituição de 88, fato é que a praxis institucional em curso no país, a própria vontade social, acabaram o erigindo à condição de um quase quarto poder. Então vejam que interessante a abordagem do ministro Luiz Roberto Barroso. Se o Ministério Público não foi concebido como um quarto poder, fato é que a praxis institucional em curso no país e a própria vontade do corpo social o teriam erigido à condição de um quase quarto poder na atualidade. Registro que isso está afirmado pelo ministro Luiz Roberto Barroso na ADI 5296, medida cautelar. Depois deem uma lida no voto do ministro Barroso a respeito desse assunto. Mas, como dizia, para a ciência política, o Ministério Público deve ser examinado sob duas óticas, a institucional e a funcional. Sob a ótica institucional, o Ministério Público seria uma instituição extrapoderes, um órgão extrapoderes. Como instituição fundamental do Estado Democrático de Direito, o Ministério Público não é mais nem órgão do Poder Executivo, nem órgão do Poder Judiciário, é um verdadeiro órgão extrapoderes, uma verdadeira instituição garantia que defende os direitos da coletividade, os direitos da sociedade, nos termos do artigo 127, caput da Constituição, segundo o qual o Ministério Público é uma instituição responsável pela defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Vejam, portanto, trata-se de uma instituição garantia de defesa dos interesses da coletividade. Nesse sentido,
não seria nem mais correto afirmar-se que o Ministério Público é um mero custos legis, um mero fiscal da lei. Modernamente, afirma-se que o Ministério Público é o custos societatis, é o fiscal da sociedade, é o defensor dos direitos da sociedade. O CPC atual afirma que o Ministério Público é o custos iuris, o fiscal da ordem jurídica, que é mais uma das suas funções, a defesa, a fiscalização do correto cumprimento da ordem jurídica. Bom, do ponto de vista funcional, ou seja, enquanto exerce as nobres funções que lhe foram atribuídas pelo artigo 129 da Constituição Federal, o Ministério Público continua sendo um órgão não vinculado ou subordinado à estrutura de nenhum dos poderes do Estado. Mas muito se aproxima, segundo os cientistas políticos, da estrutura do Poder Judiciário. Isso porque, do ponto de vista de suas atribuições e de suas funções constitucionais e legais, os membros do Ministério Público gozam das mesmas garantias, prerrogativas e vedações atribuídas aos membros do Poder Judiciário, aos magistrados integrantes do Poder Judiciário brasileiro. Essas garantias, atribuições e prerrogativas que têm por finalidade permitir o exercício livre e independente das funções dos membros do Ministério Público. Por isso, sob a ótica funcional, o Ministério Público, embora não integrando a estrutura de nenhum dos poderes, ele muito se aproxima da estrutura do Poder Judiciário, ok? Bem, a esses fundamentos nós podemos agregar outros fundamentos para considerarmos o Ministério Público uma cláusula pétrea implícita ou inerente. E agora eu me permito trazer fundamentos relevantes da doutrina nacional, extraídos de obras e artigos dos professores Gregório Assagra de Almeida, Emerson Garcia, Cláudio Lemos Fonteles, Paulo Bonavides e Raul Machado Horta. Todos esses autores defendem o Ministério Público como uma verdadeira cláusula pétrea implícita. Então, examinemos os fundamentos desses autores para considerarem o Ministério Público uma cláusula pétrea implícita. Em primeiro lugar, o professor Gregório Assagra de Almeida, em artigo publicado, cuja leitura eu recomendo a todos, artigo cujo título é o seguinte: o Ministério Público, suas atribuições e garantias como cláusulas superconstitucionais. As atribuições e as garantias do Ministério Público como cláusulas superconstitucionais. Não deixem de ler esse artigo, especialmente aqueles alunos que nos acompanham e almejam a carreira do Ministério Público. Tem que ler obrigatoriamente esse excelente artigo do professor Gregório. O professor Gregório Assagra afirma então o seguinte: o artigo 127 da Constituição prevê que o Ministério Público é uma instituição permanente. Se é permanente, está a salvo de ações constitucionais reformadoras. Nenhuma emenda à Constituição pode suprimir simplesmente o Ministério Público da Constituição, tendo em vista que se trata de uma instituição permanente. Primeiro aspecto. Além disso, o professor Gregório afirma que o Ministério Público foi, pela própria vontade do poder constituinte originário, incumbido da defesa da ordem jurídica e do regime democrático. Ou seja, o Ministério Público, segundo a vontade do poder constituinte originário, é o legítimo defensor do regime democrático. Defende a ordem jurídica e o regime democrático. Regime democrático este que é cláusula pétrea por excelência. Ora, se a democracia, se o regime democrático são cláusulas pétreas por excelência, o legítimo defensor do regime democrático também haverá de sê-lo. Mais um fundamento utilizado pelo professor Gregório Assagra de Almeida. Além disso,
O Ministério Público é considerado uma função, uma instituição essencial à justiça. Se a justiça é cláusula pétrea por força do princípio da separação dos poderes, que é cláusula pétrea explícita, o Ministério Público, como função essencial à justiça, também por essa razão haverá de sê-lo. Mas não param por aí os fundamentos. Nós temos aqui também o entendimento do professor Emerson Garcia, que vai afirmar o seguinte: o Ministério Público defende o bem-estar da coletividade. Ele é o defensor dos direitos da sociedade. E se ele defende os direitos da sociedade, se ele tem por missão zelar pelos direitos da sociedade, pelos interesses sociais, individuais e indisponíveis, o Ministério Público também defende os direitos e garantias individuais do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º. Logo, para Emerson Garcia, o Ministério Público como instituição estaria íncito no próprio artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, como mais um direito ou garantia individual do cidadão. O cidadão teria um direito ou garantia individual à instituição Ministério Público. Vejam que interessante esse fundamento trazido pelo professor Emerson Garcia. Bem, outros autores, como os professores Paulo Bonavides e Raul Machado Horta, também já defenderam em doutrina o caráter pétreo do Ministério Público, inserindo-o num núcleo constitucional intangível, como uma verdadeira cláusula superconstitucional que está a salvo, protegida da ação do poder constituinte derivado reformador. Ok? Então, sobre esse aspecto, a doutrina caminha com relativa tranquilidade ao afirmar que o Ministério Público é uma cláusula pétrea implícita. Não seria concebível, no atual estágio de evolução da atuação do Ministério Público em defesa da sociedade, que uma reforma constitucional viesse simplesmente a suprimi-lo do texto constitucional. Quanto a isso, não há grande divergência. A grande questão que se coloca hoje, na atualidade, é se o Ministério Público é cláusula pétrea implícita apenas enquanto instituição ou também do ponto de vista do exercício das suas atribuições, garantias e prerrogativas, especialmente de suas atribuições constitucionais previstas pelos artigos 127 e 129 do texto constitucional. Reformulando a reflexão, a questão que se coloca é a seguinte: seria lícito ao poder constituinte e derivado reformador aprovar emendas suprimindo uma a uma das atribuições constitucionais do Ministério Público catalogadas pelo artigo 129? Imaginem uma proposta de emenda à Constituição que venha a retirar do Ministério Público a titularidade da ação penal pública nos termos do artigo 129, inciso 1º atual. Imaginem. Ou então, imaginem uma PEC que venha a retirar do Ministério Público a competência para exercer o controle externo da atividade policial, que é mais uma das atribuições constitucionais do Ministério Público. Tentem imaginar hipoteticamente, e de fato isso ocorreu, né? Na verdade, vou trazer aqui um exemplo prático. A PEC 75 de 2011, que tentou suprimir a garantia da vitaliciedade dos membros do Ministério Público e da magistratura, que é uma garantia para o exercício livre e independente das funções do Ministério Público e do Poder Judiciário. Essa PEC acabou sendo arquivada, né? Não foi aprovada, mas foi uma tentativa, ela começou a tramitar e ela poderia, enfim, suprimir uma garantia constitucional dos membros do Ministério Público, a garantia da vitaliciedade. Então, a questão que se coloca atualmente é a seguinte: o Ministério Público também é cláusula pétrea implícita
do ponto de vista de suas atribuições, garantias e prerrogativas constitucionais? Quem responde essa pergunta é o professor Gregório Assagra de Almeida. No artigo que indiquei a todos, as atribuições e as garantias constitucionais do Ministério Público como cláusulas superconstitucionais, o professor Assagra defende o seguinte ponto de vista: a supressão paulatina, gradual, das atribuições constitucionais do Ministério Público, da Constituição, através de reformas constitucionais, representaria a supressão paulatina e gradual do próprio Ministério Público em sua acepção material do texto constitucional. Vale dizer, ainda que o Ministério Público restasse preservado como instituição no texto constitucional, de nada adiantaria isso se suas atribuições fossem progressivamente suprimidas por emendas constitucionais, o que representaria, ao fim e ao cabo, a própria supressão material, a própria supressão da dimensão material do Ministério Público do texto constitucional. De forma que o Ministério Público é o conjunto de suas atribuições constitucionais previstas pelos artigos 127 e 129 da Constituição Federal. Nesse sentido, o professor Assagra defende que também as atribuições e garantias constitucionais do Ministério Público devem ser erigidas à condição de cláusulas pétreas implícitas ou inerentes. Esse tema tem aparecido com relativa frequência nos concursos de ingresso para as carreiras do Ministério Público. Fiquem atentos a esse assunto. Inclusive, esse foi um dos questionamentos que a comissão examinadora formulou no meu concurso de promotor de justiça no ano de 2003, aqui no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Ok? Bem, meus amigos, examinamos as principais cláusulas pétreas implícitas lembradas pela doutrina e também algumas delas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Na sequência, superada essa questão, nós devemos examinar a partir de agora o seguinte questionamento: pode uma emenda constitucional criar novas cláusulas pétreas? Seria concebível que uma emenda à Constituição pudesse criar novas cláusulas pétreas? Ou seja, o poder constituinte e derivado reformador pode inovar no catálogo das cláusulas pétreas, ampliar o catálogo de cláusulas pétreas? Essa é uma discussão extremamente polêmica, havendo dois juristas, dois grandes constitucionalistas que discutem essa questão em bases de divergência. De um lado, Gilmar Mendes, de outro lado, o professor Bernardo Gonçalves Fernandes, na sua obra Curso de Direito Constitucional, cuja leitura eu recomendo a todos. Estamos diante de um dos melhores cursos de Direito Constitucional do país na atualidade. Meu querido amigo, professor Bernardo Gonçalves Fernandes, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Bem, segundo Gilmar Ferreira Mendes, primeiro posicionamento doutrinário, portanto, qual seria o fundamento primeiro para a criação das cláusulas pétreas? Gilmar Mendes defende o seguinte: o fundamento inicial, central, é o da superioridade do poder constituinte originário sobre o poder constituinte derivado. Portanto, se o poder constituinte originário, e somente ele, é inicial, soberano, só ele pode criar um núcleo constitucional intangível e a salvo da ação do poder constituinte derivado. Porque o derivado é secundário, é de segundo grau, é poder constituinte instituído. Nesse sentido, para Gilmar Mendes, somente o poder constituinte originário pode criar cláusulas pétreas. O poder constituinte derivado reformador
por ser secundário, instituído ou constituído, não poderia criar novas cláusulas pétreas, vinculando todas as futuras gerações de legisladores reformadores. Ok? Bem, Gilmar Mendes então prossegue no raciocínio para dizer o seguinte: o fato do poder constituinte derivado reformador não poder criar novas cláusulas pétreas não significa que ele não possa criar novos direitos e garantias fundamentais. Emendas à Constituição, embora não possam criar novas cláusulas pétreas, podem instituir novos direitos e garantias fundamentais. No entanto, esses novos direitos e garantias fundamentais não poderão ser considerados novas cláusulas pétreas, nada impedindo que uma nova emenda constitucional revogue a emenda anterior que instituiu esses direitos e garantias fundamentais. Acompanharam o raciocínio? Pois bem, por essa concepção de Gilmar Mendes, portanto, uma emenda à Constituição pode até instituir direitos e garantias fundamentais novos. Mas eles não serão novas cláusulas pétreas porque emanados do poder constituinte derivado reformador. Tudo bem? Prossegue a análise de Gilmar Mendes da seguinte forma: a grande cautela, o grande cuidado que devemos ter reside em identificar se a emenda constitucional está verdadeiramente criando um novo direito fundamental ou, se ao contrário, está apenas detalhando um direito fundamental já previsto na redação originária da Constituição de 88. Porque, conforme o caso, teremos consequências diversas. Se uma emenda à Constituição estiver efetivamente criando um novo direito ou garantia fundamental que não estava sequer implícito na redação originária da Constituição, esse novo direito ou garantia fundamental não poderá ser considerado nova cláusula pétrea, tendo em vista que é emanado do poder constituinte derivado reformador que não pode criar novas cláusulas pétreas. Por outro lado, se o direito ou garantia fundamental introduzido por emenda à Constituição for um simples detalhamento, um desdobramento de um direito fundamental que já estava implícito na redação originária da Constituição de 88, neste caso, essa atividade de detalhamento ou desdobramento do direito fundamental introduzido por emenda passa a estar acobertada pelo manto protetivo das cláusulas pétreas, tendo em vista que, na verdade, não se trata de um novo direito fundamental, mas de um simples detalhamento da obra do poder constituinte originário. Ok? O exemplo mencionado por Gilmar Mendes é o seguinte: artigo 5º, inciso 78 da Constituição de 88, introduzido pela Emenda Constitucional 45 de 2004, a emenda de reforma do Poder Judiciário. O artigo 5º 78, como nós sabemos, consagrou o princípio do julgamento em prazo razoável. Princípio do julgamento em prazo razoável. Seria ele uma nova cláusula pétrea? O princípio do julgamento em prazo razoável teria, pela ação do Constituinte reformador, se tornado uma nova cláusula pétrea? É um novo direito fundamental, consequentemente protegido como cláusula pétrea? Bem, segundo Gilmar Mendes, não. O princípio do julgamento em prazo razoável, na realidade, é apenas um detalhamento ou desdobramento de pelo menos dois direitos fundamentais que já estavam contidos na redação originária da Constituição de 88. Julgamento em prazo razoável decorre do direito de acesso à justiça, que já estava previsto pelo artigo 5º. Acesso à justiça
pressupõe acesso a uma justiça ágil, célere e eficiente. Portanto, o julgamento em prazo razoável já está implícito no direito de acesso à justiça. Além disso, o princípio do julgamento em prazo razoável também seria um desdobramento do princípio do devido processo legal, igualmente já previsto na redação originária da Constituição de 88. Afinal, devido processo legal pressupõe julgamento em prazo razoável. Justiça tardia não representa um devido processo legal. Com essas conclusões, Gilmar Mendes vai defender que o princípio do julgamento em prazo razoável, na verdade, não é um novo direito ou garantia fundamental instituído pela Emenda 45. Consequentemente, está protegido pelo manto das cláusulas pétreas. Compreenderam? O raciocínio é complexo, mas é perfeitamente compreensível. Ocorre, meus amigos, que o ponto de vista divergente de Gilmar Mendes é defendido pelo professor Bernardo Gonçalves Fernandes. Segundo Bernardo Gonçalves Fernandes, o posicionamento do constitucionalista Gilmar Mendes, nesse aspecto, não se apresentaria como o melhor diante da teoria geral dos direitos fundamentais. O professor Bernardo Gonçalves Fernandes defende um ponto de vista contrário. Ele vai entender que o que importa para definirmos se uma emenda constitucional pode ou não instituir novas cláusulas pétreas não é a fonte da qual provém o direito, se o poder constituinte originário ou se do poder constituinte derivado. O que importa para definirmos se uma emenda constitucional pode ou não acrescentar novas cláusulas pétreas à nossa Constituição é o impacto desse novo direito nas relações sociais e o seu grau de essencialidade para o projeto constitucional. Nesse sentido, se uma emenda à Constituição cria um novo direito fundamental, o que devemos perquirir não é a fonte da qual provém o direito, se poder constituinte originário ou se poder constituinte derivado, mas sim o impacto que esse direito causa nas relações sociais e o seu grau de essencialidade para o projeto constitucional. Nesse sentido, o professor Bernardo Gonçalves vai defender o seguinte: se nós admitíssemos que o poder constituinte derivado não pudesse criar novas cláusulas pétreas, mas apenas novos direitos e garantias fundamentais não protegidos como cláusulas pétreas, nós teríamos duas categorias distintas em importância de direitos fundamentais. Nós teríamos direitos fundamentais de primeira linha, que são aqueles criados pelo poder constituinte originário, e direitos fundamentais de segunda linha, criados pelo poder constituinte derivado. O que, segundo o professor Bernardo Gonçalves, é incompatível com a moderna teoria geral dos direitos fundamentais, que preconiza, dentre outras coisas, a inexistência de hierarquia entre as normas constitucionais. Por força do princípio da unidade da Constituição, um dos seus consectários é a ideia de inexistência de hierarquia entre normas constitucionais, especificamente a inexistência de hierarquia entre direitos e garantias fundamentais. O posicionamento defendido por Gilmar Mendes, segundo Bernardo Gonçalves Fernandes, poderia acarretar a existência de direitos fundamentais de primeira dimensão ou primeira linha e direitos fundamentais de segunda linha de importância. Nesse sentido, o posicionamento defendido pelo professor Bernardo Fernandes é no sentido de que emenda à Constituição pode sim criar novos direitos fundamentais e esses novos direitos fundamentais serão ou não novas cláusulas pétreas, a depender do seu impacto nas relações sociais e da essencialidade com que repercuta no projeto constitucional.
Tudo bem? Com relação a esse tópico, não existe posicionamento do Supremo Tribunal Federal. A discussão se situa no plano doutrinário. Fiquem atentos a esse detalhe. Avançando e para finalizar, já caminhando para a parte final desse nosso 5º encontro sobre o curso de Reforma Constitucional, vamos abordar o poder constituinte decorrente, e seus eventuais limites. Pois bem, segundo a teoria do poder constituinte decorrente, os estados e o Distrito Federal dispõem de um poder de auto-organização, que se manifesta através de suas constituições estaduais, nos termos do artigo 25 da Constituição Federal e do artigo 11 do ADCT. Os estados e o Distrito Federal se organizam por intermédio de suas constituições estaduais ou da lei orgânica do Distrito Federal. Como nós vimos nos primeiros encontros deste curso, trata-se do poder constituinte derivado decorrente, que possibilita aos Estados-membros se auto-organizarem por intermédio das suas constituições estaduais e, no caso específico do Distrito Federal, através da sua lei orgânica. A questão que se coloca então agora é a seguinte: o poder constituinte decorrente dos Estados-membros e a lei orgânica do DF também possuem limites? É evidente que sim. Afinal, trata-se de uma espécie de poder constituinte derivado, A diferença é que os limites do poder constituinte decorrente são ainda maiores do que os limites do poder constituinte derivado reformador. Isso porque o artigo 25 da Constituição Federal dispõe que os estados se organizarão por intermédio de suas constituições estaduais, respeitados os princípios da Constituição Federal. E, afinal, quais são esses princípios da Constituição Federal que devem ser respeitados e observados pelo poder constituinte decorrente dos Estados-membros? Quem melhor sistematizou esses princípios em doutrina foi o professor Wadi Lamego Bulos, no seu curso de Direito Constitucional. Segundo o professor Wadi Lamego Bulos, os princípios constitucionais que limitam a ação do poder constituinte decorrente se dividem em 3 grupos de princípios constitucionais. Vamos lá? Primeiro grupo, princípios constitucionais estabelecidos ou organizatórios. Ok? Princípios constitucionais estabelecidos ou organizatórios. Segundo grupo, princípios constitucionais sensíveis. Princípios constitucionais sensíveis, também chamados de princípios constitucionais apontados ou enumerados. Terceiro grupo de princípios constitucionais que limita, do ponto de vista material, a ação do poder constituinte decorrente dos Estados-membros e do Distrito Federal. São chamados princípios constitucionais extensíveis. Os princípios constitucionais estabelecidos ou organizatórios se subdividem em limitações vedatórias e limitações mandatórias. Neste ponto, o professor Wadi Lamego se utiliza de uma classificação do professor José Afonso da Silva. Para José Afonso da Silva, a Constituição Federal impõe limitações vedatórias e mandatórias ao poder constituinte decorrente dos Estados-membros. A soma dessas limitações vedatórias e mandatórias consolidam os princípios constitucionais estabelecidos ou organizatórios. Exemplo de limitações vedatórias ao poder constituinte decorrente. Artigo 35 da Constituição Federal, quando dispõe que os estados não intervirão em seus municípios, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos. Vejam,
trata-se de uma típica obrigação de não fazer que a Constituição Federal impõe aos Estados-membros. Os Estados não intervirão nos seus municípios, como regra, ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos. Este é um exemplo de limitação vedatória, portanto. Limitações mandatórias são aquelas que, em vez de imporem obrigações de não fazer, estabelecem regras a serem observadas atentamente pelos Estados-membros. Estabelecem regras obrigatórias a serem observadas pelos Estados-membros. Impõem aos Estados-membros uma obrigação de observância da Constituição. Por exemplo, o artigo 37 da Constituição Federal, quando estabelece os princípios constitucionais da administração pública. Princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, todos aqueles princípios constitucionais da administração constituem verdadeiras limitações mandatórias ao poder constituinte decorrente dos Estados-membros, ok? Os princípios constitucionais sensíveis, por sua vez, são aqueles princípios previstos pelo artigo 34, inciso 7º da Constituição. Eles são chamados também de princípios constitucionais apontados ou enumerados. Isso porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, não há princípios constitucionais sensíveis fora do catálogo do 34, inciso 7º da Constituição. Cuidado com esse questionamento nos concursos públicos. Não há interpretação extensiva de princípios constitucionais sensíveis. São somente aqueles apontados ou enumerados pelo artigo 34, inciso 7º, que constituem os princípios constitucionais sensíveis. Dentre eles, nós podemos destacar os princípios constitucionais sensíveis da autonomia municipal, o princípio constitucional sensível dos direitos da pessoa humana. Podemos destacar ainda a forma republicana, o sistema representativo, regime democrático e a prestação de contas da administração pública direta e indireta dos municípios. Todos esses princípios são considerados sensíveis. E por que eles recebem essa denominação de princípios sensíveis? Ora, essa denominação foi atribuída por Pontes de Miranda. Segundo Pontes de Miranda, o grande jurista Pontes de Miranda, são considerados princípios constitucionais sensíveis porque são justamente aqueles que, uma vez desrespeitados, violados pelos Estados-membros ou pelo Distrito Federal, poderão render ensejo à medida mais drástica dentro de uma federação, que é a decretação da intervenção federal. Pelo descumprimento dos princípios constitucionais sensíveis, os Estados-membros e o Distrito Federal poderão experimentar o afastamento temporário da sua autonomia mediante decretação da intervenção federal. Daí porque são chamados de princípios constitucionais sensíveis. Como se dá essa modalidade de intervenção federal? Se dá a partir da denominada ADI interventiva, ação direta de inconstitucionalidade interventiva, cujo legitimado é o Procurador-Geral da República, que ajuiza essa ação perante o Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal der provimento à ADI interventiva, o presidente da Corte requisitará a intervenção federal ao presidente da República. E o presidente da República, por sua vez, estará obrigado a decretar a intervenção federal sobre o Estado-membro ou Distrito Federal que estiverem descumprindo os princípios constitucionais sensíveis previstos pelo artigo 34, inciso 7º. Esse é o entendimento que tem prevalecido amplamente em doutrina, no sentido de que, uma vez requisitada a intervenção federal pelo Supremo Tribunal Federal ao presidente da República, o chefe do Poder Executivo Federal não pode, no seu juízo político discricionário de conveniência e oportunidade, deixar de decretar a intervenção federal
motivada pelo descumprimento de princípios constitucionais sensíveis, ok? Por fim, o terceiro grupo de princípios constitucionais que limitam, do ponto de vista material, a ação do poder constituinte decorrente dos Estados-membros. Princípios constitucionais extensíveis na classificação do professor Wadir Lamego Bullos, esse grande constitucionalista brasileiro. O que são os princípios constitucionais extensíveis? São aqueles princípios que integram a própria estrutura da Federação Brasileira. Dizem respeito ao próprio modo de ser de um Estado federal. E porque integram a própria estrutura da Federação Brasileira, dizem respeito ao próprio modo de ser de uma federação, esses princípios devem ser obrigatoriamente absorvidos pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal. Desses princípios constitucionais extensíveis decorrem as denominadas normas constitucionais de absorção compulsória, normas constitucionais de repetição obrigatória ou normas constitucionais de pré-ordenação. Sempre que possível, prefiram a terminologia normas constitucionais de absorção compulsória e não normas constitucionais de repetição obrigatória, porque, a rigor, chega a estar equivocado falar-se em normas constitucionais de repetição obrigatória. Na verdade, segundo Raul Machado Horta e o ex-ministro Sepúlveda Pertence, a terminologia repetição obrigatória está equivocada, porque essas normas extensíveis vinculam os Estados-membros e o Distrito Federal de qualquer modo, estejam ou não reproduzidas explicitamente no texto das Constituições estaduais. Portanto, não há opção possível aos Estados-membros em relação à adoção desses princípios constitucionais extensíveis. Melhor, tecnicamente, falar-se em normas de absorção compulsória ou de pré-ordenação. Vamos citar alguns exemplos? Artigo 77 da Constituição Federal, quando trata das formas de investidura em cargos eletivos. Artigo 77 da Constituição é uma norma de repetição obrigatória ou de absorção compulsória pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal, também pelos municípios, porque é uma norma que diz respeito ao próprio modo de ser da federação. Deve-se projetar obrigatoriamente sobre todas as esferas federativas. Artigo 58, parágrafo 3º, que consagra as comissões parlamentares de inquérito, as CPIs. Vejam que interessante essa abordagem, pessoal. Se a norma constitucional que disciplina a CPI é norma de absorção compulsória, isso significa que os Estados-membros e o Distrito Federal, também os municípios, não podem criar requisitos nem mais severos, nem menos severos para a instalação de uma CPI estadual, distrital ou municipal. Os requisitos para a criação e instalação de uma CPI no plano estadual, distrital ou municipal têm que ser exatamente os mesmos previstos pelo artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Quais sejam? Apuração de fato determinado, requerimento de 1/3 dos membros da Casa Legislativa e prazo certo de duração. São os 3 requisitos fixados pela Constituição Federal para a instalação de uma CPI. Vejam com isso que os estados, DF e municípios não podem exigir nenhum requisito adicional e nenhum requisito a menos para a instalação de CPIs estaduais, distritais ou municipais, tendo em vista que essa norma é de repetição obrigatória. Além disso, são consideradas normas de absorção compulsória o artigo 165 e seguintes da Constituição, quando consagra os orçamentos públicos, as normas constitucionais referentes aos orçamentos públicos, aos princípios constitucionais orçamentários que vinculam o constituinte decorrente,
O artigo 71 da Constituição Federal, quando disciplina o TCU, sua competência, seus poderes e composição, que se projeta sobre os tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal obrigatoriamente, e os artigos 59 a 69 da Constituição, quando disciplinam as normas constitucionais atinentes ao processo legislativo das espécies normativas. Também aqui temos normas de absorção compulsória. Todos esses exemplos consagram-se através de princípios constitucionais extensíveis. Tudo bem? Foi uma imensa satisfação poder estar aqui compartilhando novamente conhecimento sobre direito constitucional com todos vocês. Desejo-lhes sucesso nos estudos, êxito nas carreiras pretendidas e bons estudos acima de tudo. Estudar e ler, ler e estudar. Esse é o lema de quem almeja a aprovação numa carreira jurídica de sucesso. Obstinação acima de tudo. Não desistam dos seus sonhos. Muito obrigado pela atenção. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.